Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 25 de março de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 14 do segundo livro de Crônicas, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, gente. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14, tem apenas 15 versículos. O texto diz assim: Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Nós estudamos sobre o rei Abias no capítulo anterior. E o seu filho Asa foi o seu sucessor, e o seu reinado teve paz e esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos deles. Retirou os altares idólatras, os altares de incenso, de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele tem nos concedido paz em todas as nossas fronteiras. Eles, então, as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos, com lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-los, e eles se puseram em posição de combate no vale de Cefata, perto de Maresa. Asa então clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não deixe o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar, e caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e então voltaram para Jerusalém. Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus? Esse capítulo aqui, na verdade, ele vai focar agora no início do reinado de Asa, né, rei de Judá, filho de Abias, neto de Roboão, onde ele se destaca, na verdade, referente à sua obediência ao Senhor. E esse destaque, né, vai relatar uma grande vitória conquistada por ele pela fé e pela obediência, né? Asa, filho de Abias, agora assume o trono de Judá e governa por 41 anos. Ele faz o que era reto aos olhos do Senhor, ele vai remover altares pagãos, ele vai derrubar postes ídolos e vai ordenar que o povo busque ao Senhor. Ou seja, ele traz mais uma vez o relacionamento com Deus como uma prioridade. Durante 10 anos, paz. Asa se fortalece, várias cidades de Judá são fortalecidas, construídas, ele constrói muros, prepara o seu exército. Asa tem um exército de aproximadamente 580 mil soldados, e aí surge um cuxita, um etíope, Zerá, que invade Judá com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Asa, ele clama a Deus, reconhece que a vitória não depende da força humana, mas vem do Senhor, que a vitória vem do Senhor. Ele derrota os etíopes e Judá os persegue até Gerar, saqueando as cidades e levando muitos despojos, tá? Então, na íntegra, o que esse texto está nos ensinando é isso. Lição prática, o que a gente tem para extrair desse texto hoje? Esse capítulo aqui ele vai fazer um link lá com 1 Reis 15,
tá? Então a gente vê Reis, Crônicas, são livros com uma estrutura muito parecida, né? A narrativa é muito parecida, porém são autores diferentes, tá bom? Então, lá em 1 Reis, capítulo 15, vai dizer que Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, o seu predecessor. É interessante aqui, ó, que se a gente for olhar no versículo 3, no versículo 2 diz assim, ó, Asa fez o que o Senhor aprova. Lá em Reis, no livro de Reis, já diz que Asa, ele fez o que o Senhor aprova e cita o nome de Davi. Ele diz assim, ele seguiu os passos de Davi, ou seja, ele fez o que o Senhor aprova, tal como fez Davi, o seu predecessor. Ou seja, Asa, ele segue o exemplo do seu bisavô, Davi, né, que foi um homem segundo o coração de Deus, e isso o ajudou a fazer as escolhas mais certas da sua vida. Isso vai demonstrar como os exemplos podem influenciar positivamente ou negativamente nas nossas escolhas. É mais ou menos assim, ó. Em nossas vidas, a influência dos modelos espirituais é fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento. O exemplo de Davi, por exemplo, um homem que, apesar das suas falhas, buscava sempre a vontade de Deus para a sua vida. Um homem que foi decisivo na formação do caráter de Asa. Davi não apenas serviu como rei, mas como um modelo de coração quebrantado que buscava a presença de Deus. E quando Asa ele se depara com as escolhas mais difíceis do seu reinado, ele não hesitou em seguir os passos de Davi, removendo ídolos, restaurando o culto de adoração ao Senhor e buscando a santidade para a sua nação. O legado de Davi foi, na verdade, um farol que iluminou os caminhos de Asa, orientando ali Asa para tomar decisões em tempos de dificuldades e em tempos de incerteza. E nós devemos ser intencionais, é isso mesmo. No assunto escolher modelos espirituais que nos ajudem a crescer na fé. Todos nós precisamos de um modelo, todos nós precisamos de instrução, todos nós precisamos de mentoria. Todos nós, eu, você, todos nós, né? Mediante uma dificuldade. A gente precisa de algumas pessoas para nos tirar do problema. Muitas vezes nós estamos tão mergulhados no problema que nós não conseguimos sair do problema. E quando nós temos pessoas sábias, pessoas especialistas no assunto, nas suas diversas áreas de atuação, nós conhecemos essas pessoas e buscamos essas pessoas para buscar um conselho de sabedoria, uma instrução de sabedoria, essa pessoa que está de fora, ela consegue enxergar o problema de uma outra maneira. E para resolver o problema, é importante que você esteja fora do problema. Porque muitas vezes, preso ali na circunstância do problema, você não consegue resolver o problema. A Bíblia nos exorta a seguir a fé daqueles que têm a liderança sobre nós. Olha o que diz Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos falam a palavra de Deus. Observai o fim da sua vida e imitai a fé que eles tiveram. Sabe o que isso quer dizer? Isso inclui tanto os exemplos históricos da Bíblia, homens e mulheres da fé, como aqueles que têm o seu nome na Bíblia, mas também homens e mulheres de fé ao nosso redor. Pessoas que buscam viver de maneira íntegra e reta diante de Deus. Nós precisamos andar atentos às influências que aceitamos em nossas vidas. Muitas vezes você é influenciado por pessoas que só vão exercer influência negativa na sua vida. Toda influência tem o poder de moldar as nossas escolhas e as nossas ações. Assim como Asa seguiu os exemplos de Davi, nós também podemos procurar aqueles que vivem de acordo com os princípios espirituais da palavra de Deus para nos inspirar na nossa jornada de vida. Modelos espirituais, é isso mesmo, modelos espirituais positivos vão nos ajudar a literalmente alinhar as nossas decisões com a vontade de Deus e a viver uma vida e uma fé verdadeira diante da presença do Senhor. Da mesma maneira, a nossa vida tem que ser um exemplo para as outras pessoas. Nós cristãos precisamos dar exemplos, mostrando o caminho da fidelidade a Deus. Nós podemos ser como Davi, como Asa, farol, luz para aqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos influenciar positivamente as futuras gerações com as nossas atitudes. Eu sempre digo que o evangelho não se prega apenas no falar, as nossas atitudes pregam mais do que palavras, né? Escolhas e principalmente com a nossa dedicação e nosso zelo pela obra de Deus. Eu tenho certeza que tudo que eu faço como pastor, as minhas filhas estão observando, para que elas possam replicar no futuro, aprender, para que elas possam cumprir o propósito delas debaixo de uma direção.
Então é tão mais fácil tomar as decisões quando nós temos uma direção. Agora, tem muita gente que também diz assim, mas a minha vida não dá certo porque o meu pai fez tudo errado, porque não sei o quê. Busca uma referência positiva. Uma referência positiva, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que seja uma referência. Exemplo, a pessoa tá passando por uma crise no casamento, e aí começa a falar em divórcio, não sei o quê. Aí vai buscar referência em pessoas divorciadas. Você acha que essas pessoas que divorciaram, elas vão mesmo, né, dar ali uma instrução para você permanecer firme no seu casamento? Agora, tem gente que vive quebrando a cara, e tem hora que quebrar a cara faz parte do processo, porque tem gente que vai buscar a instrução na pessoa certa e prefere fazer do jeito errado e diz assim, eu não concordo, eu estou passando por um problema, mas eu não concordo com essa visão de que tem que lutar pelo casamento, um exemplo, né, de que tem que lutar pelo casamento. Eu acho que se eu estou sofrendo, eu tenho direito de fazer o que eu quero da minha vida. Tenho direito sim, até a Bíblia fala acerca do livre-arbítrio, você pode tomar a decisão que você quiser, mas precisa lembrar de uma coisa, que toda decisão tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Então tudo que eu escolho hoje vai influenciar no meu futuro, vai influenciar no meu amanhã, positiva ou negativamente. Aqui a gente está vendo um rei que decidiu seguir o exemplo do seu bisavô. Ele olha para trás e ele fala assim, ó, maior exemplo do que meu pai, do que o meu avô. E até aqui a gente está falando de uma sucessão de reis bons. Então a gente vem Davi, o melhor de todos, aí vem Salomão, né, o herdeiro de Davi, que também foi um bom rei, se perdeu ali no meio do caminho algumas coisas na sua própria vida, mas foi um excelente rei, o mais sábio de todos os tempos. Aí vem Roboão, que alternou ali, mediano, foi bom, né, mas ao mesmo tempo falhou em algumas coisas, porque dele vem a divisão do reinado, mas em determinado momento ele decide ser obediente, o Senhor abençoa o reinado dele, e aí vem o filho dele, e aí chega aqui em Asa, e a gente percebe, literalmente, que ele segue os passos do melhor de todos. Então ele olha pro pai, pro vô, e ele vai lá no bisavô. Vai lá no bisavô e fala, é esse aqui que eu vou seguir os caminhos, porque esse aqui foi o melhor de todos. Então ele ouve as histórias de Davi e ele decide seguir os caminhos de Davi. Então a gente precisa muito refletir sobre a importância de ter modelos espirituais de pessoas, homens e mulheres de Deus, para a gente seguir. Inspiração, é isso aí, inspiração, gente. Nós precisamos ter inspirações. Pessoas a qual são homens e mulheres de Deus, que tomam decisões ali pautadas na palavra de Deus, para a gente se inspirar nessas pessoas, como o texto de Hebreu diz, né? O texto de Hebreus, mais uma vez aqui, deixa eu fazer a leitura para isso ficar claro para você, ó. Lembra dos vossos líderes que vos falam a palavra de Deus. Observa o fim da sua vida e imitai a fé que eles tiveram, ou seja, anda de acordo, literalmente o que o texto está dizendo aqui, ó, seguir a fé daqueles que têm liderança sobre nós e que andaram numa vida, né, cumprindo princípios espirituais, agradando o coração de Deus. Então, nós precisamos refletir sobre a importância desses modelos espirituais para as nossas vidas, né? Que nós possamos ser intencionais em escolher bons modelos, né? E igualmente também ser bons exemplos, ou seja, escolher um bom exemplo e também ser um bom exemplo, escolher um bom modelo e ser um bom exemplo, demonstrando em nossas vidas a fidelidade de Deus e o compromisso com os princípios espirituais. Então, assim como Asa, ele seguiu o exemplo de Davi, nós somos convidados a refletir sobre os modelos espirituais que nós andamos escolhendo para as nossas vidas. Quem é os seus modelos de pessoas, né, modelos de pessoas espirituais, de relacionamento com Deus? Quem são as pessoas que você tem modelado, né? Muitas vezes as pessoas estão modelando ali pessoas que não construíram nada, que só falam, que não resolve nada, que nunca resolveu a vida de ninguém, sabe? Que não constrói nada de bom, e aí porque as dores são parecidas, aí as pessoas se juntam ali eu costumo dizer, uma lamber a ferida da outra e ninguém resolve nada. Então precisa literalmente olhar para quem construiu, para quem tem construído, para quem está dando fruto. A Bíblia diz que uma boa árvore, né, a árvore é reconhecida pelos frutos que ela dá, não é pelo que ela fala, até porque a árvore não fala, né? Então eu estou fazendo uma ilustração aqui, mas é pelo fruto que ela dá. Então é importante a gente seguir aqui esse exemplo de Asa, que seguiu o exemplo de Davi, né? Nós somos convidados a refletir sobre os modelos espirituais, né? Para que nós escolhemos para a nossa vida, para nós seguir. Quem que a gente vai ouvir? Eu não escuto qualquer um. Eu escolho muito bem quem eu vou ouvir.
Porque hoje tem muita gente falando de tudo, que se diz especialista em tudo, e muitas vezes só traz confusão para as nossas vidas, né? A gente precisa entender de que fonte, né, nós vamos ser saciados a nossa sede, porque muitas vezes começa a ouvir ali, ouvir aqui, ouvir de lá, e isso gera uma confusão tão grande na vida. Então nós precisamos literalmente refletir aqui sobre os modelos espirituais, né, porque a gente escolhe para a nossa vida. Por quê? Porque as nossas escolhas, ela não só moldam o nosso caráter, mas também vão influenciar nas gerações futuras, ou seja, vão influenciar na vida dos nossos filhos, netos e bisnetos. Ou seja, as nossas escolhas de hoje, elas tendem a reverberar por muito tempo na nossa vida. Amém, gente? Glória a Deus, é tempo de refletir sobre os modelos espirituais que nós escolhemos para guiar, orientar as nossas vidas. Glória a Deus, finalizamos assim mais um capítulo aqui do livro de 2 Crônicas, finalizado com sucesso. Agora vamos agitar as redes sociais, em nome de Jesus. Tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para repostar tudo, curte, comenta, compartilha, e eu te espero aqui amanhã às 7h40 para mais um Evolução Diária. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.